ajude a minha incredulidade. Aleluia. Não tinha mais esperança de nada. Talvez você se encontre assim nessa tarde. Eu não creio mais em nada. Eu não acredito mais em ninguém. Alguém já orou e eu não vi nada. Já levei o pedido para a igreja, até agora nada de resposta. Já pedi o pastor que orasse e até agora nada. Aleluia. Espírito Santo de Deus, mas o que Deus tem para fazer na sua vida não depende somente de alguém. Não culpe alguém e nem também descredibilize porque você não teve a resposta da sua oração como você esperava. Aleluia. É que Jesus, ele permite certas situações para que eu e você venham aprender que tem momentos que eu e você tem que se doar mais, tem que se dar mais, tem que renunciar mais, tem que clamar mais o sangue dele, tem que ter uma atividade espiritual para você ter essa capacidade que você quer, que você imagina, que você pode até um dia ter vivenciado. Mas um dia eu vi o poder de Deus na minha vida de uma forma e hoje parece que acabou. E um da multidão respondendo disse-lhe: mestre, trouxe-te meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que apanha, despedaça-o, e ele espuma e range o dente, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Traga-mo o menino. E trouxeram-lhe, e quando ele viu, logo o espírito o agitou com violência, caindo endemoniado por terra, e revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que sucede isto? E ele lhe disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e nas águas para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. E o versículo 23 disse-lhe Jesus: se tu pode crer, tudo é possível ao que crê. Amém? E se eu fosse dar um tema a essa palavra, eu daria este versículo 23: tudo é possível ao que crê. Se você crê, talvez você está dizendo no seu coração: eu creio, mas já recorreu tantos meios de ajuda e não conseguiu. Eu quero te dizer nessa tarde que se você crer, se você confiar mais uma vez, se você insistir, o Senhor, Ele vai fazer o milagre na sua vida. Vemos aqui essa palavra de um jovem lunático, ou em outras traduções, endemoniado ou possesso. Que lunático no dicionário quer dizer, uma tradução, de pessoas que recebem influências lunares, ou seja, muda de comportamento com mudanças climáticas também, e mudança emocional que assusta, que causa medo, que causa pavor, por uma atividade que não é física e não é normal, algo anormal. E observando o histórico desse jovem, compreendi que já deparei, já vivenciei, vi, e sei que existe vários lunáticos ainda no meio de nós. E eu queria perguntar a você, não sei se você é, mas você pode conhecer alguém. Se você é um lunático, ou se você se considera uma pessoa liberta. Porque existe vários tipos de influência. E compreendendo dentro da espiritualidade, pela medicina, o histórico desse jovem é descrito como uma epilepsia. Ele era epilético. Mas trazendo para o lado espiritual, são possessão, potestade maligna da maldade, que opera para destruir. Mas o Todo-Poderoso, Deus, enviou o seu Filho para construir e desfazer as obras do mal. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Outras pessoas também dizem que esse tipo de pessoas são maníacos, porque eles usam
de várias formas de interpretação, com essas coisas espirituais que adoece a sua alma, adoece a sua mente. Ou seja, é uma doença espiritual. Em outros históricos da palavra você vai ver que o inimigo, ele atuou sem se manifestar. Lucas vai dizer que a mulher que era aleijada, ela não era paralítica, porque a paralítica não anda, o paralítico não anda, ela era aleijada, ela era encurvada, mas havia uma possessão de demônios que se localizava na coluna daquela mulher. Mas ele não disse que ela caía, ele não disse que ela se manifesta. Não precisava alguém haver algum tipo de reação do demônio dentro daquela mulher, mas havia uma atividade satânica que Jesus viu da onde ele estava e deu a ordem, compreendeu e disse: venha mulher aqui, e tocou na mulher e disse: está livre deste mal. E eu quero profetizar na sua vida hoje que o Senhor dos Exércitos, ele está indo de encontro ao seu problema para tocar nele e dar a ordem que esse mal saia. Tem problemas que eu e você não vê, só ele vê. E ele diz nesta hora que ele está vendo e ele está contemplando também o seu esforço. E eu vendo que aquela mulher, ela estava lá no templo, ela adorava, em Lucas 13, a partir do versículo 10 ao 13, ela estava no templo, ela estava sempre ali, mesmo com dificuldades de locomoção, porque ela era encurvada, não sei quantos metros, quantos quilômetros tinha para chegar até o templo. Ela não tinha um conforto dentro do templo, porque além de ser aleijada, ela era mulher, mas teve honra para ela dentro do templo, e teve um destaque, teve uma exaltação, teve a cura e teve a libertação daquele mal. Aleluia. Que não foi diferente na vida deste jovem. No meio de uma multidão, voltando aqui para o texto, o início do capítulo 9 vai dizer que Jesus, ele desce o monte da transfiguração. Jesus, ele estava lá com os discípulos, e ele agora desce ao monte da transfiguração. E quando ele desce, no início do capítulo, do versículo 14, ele vê os discípulos ali ao redor, e havia uma confusão, havia um debate, provavelmente espiritual ou religioso. Uns diziam uma coisa, outros diziam outra, uns questionavam. E Jesus vem descendo com aqueles mais íntimos e próximos, porque ele sabia que poderia contar com aqueles que ia guardar segredo, que ia também estar no mesmo espírito e a mesma conexão. Porque infelizmente às vezes não dá para contar com todo mundo. Você quer ter confiança, mas você não consegue. Você quer que a pessoa acredite que você confia nela, mas infelizmente, para você e eu aprender que somente Jesus é digno dessa confiança, eu sei que tem alguém que a gente ainda pode dizer: eu posso segurar na sua mão. Mas Jesus disse: espera aí, aqui tem 3 que eu não abro mão dele. O meu negócio com ele é diferente, eu tenho uma conexão, uma intimidade, e eu sei que se eu chamar ele vai. Aí Jesus chama e Tiago, e de repente eles descem ali, ele começa a contemplar ali aquela agitação, aquela multidão, aquele alvoroço em redor daquela grande multidão. Estavam escribas que disputavam com eles, que questionava sobre a questão da fé. No versículo 15, e logo toda a multidão vendo, aleluia, ficou espantado e correndo para ele, e o saudaram. Então, o que aconteceu? Ele pergunta aos escribas, né? Eles vão lá, eles saudam, eles começam a falar. Aí Jesus vai e pergunta aos escribas: o que é isto? O que vocês estão discutindo aí? Que agonia é essa? Que confusão é essa? Que discórdia é essa que está havendo aqui nesse meio? Que agonia é essa? Aí nesse momento que Jesus está interrogando a eles, nesse momento que Jesus faz essa pergunta, o porquê desse debate, aí esse pai, no meio da multidão, ele não olha a multidão, mas ele tem um foco, ele encontra Jesus na multidão. E olhando para esse pai, quando eu olho para pai, quando eu vejo filho, eu vejo famílias, não posso descartar também a mãe desse menino, a família, porque a família é um bem precioso que o Senhor preparou. E eu vendo a disposição desse pai, um pai que diz que há muitos anos, há muito tempo, desde pequeno, desde a infância, aquele jovem vivia naquela situação.
Eu já me admiro em ver a insistência desse pai. Eu já me admiro em ver a coragem desse pai de não desistir do seu filho, de não desistir da sua casa, de não desistir da sua família, de insistir pela libertação do filho, porque ele já tinha recorrido todo tipo de pessoas e recursos, mas ele sabia que somente Jesus ia fazer aquilo, porque não era causa para o homem. Creio eu que até os médicos começam a se montar na minha mente, que até os médicos falou para ele: não tem solução na medicina para esta situação, mas o dono da vida, o dono da libertação, o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que liberta, nessa hora tem vida, tem restauração, tem libertação na sua casa, na sua família, aleluia, nos seus sentimentos, e vai dar ordem ao espírito de morte que saia de dentro da sua casa. Aleluia. Esse menino, além de receber as influências externas do adversário, ele já era omitido por uma doença espiritual, mas vinha um contra-ataque que atacava o físico dele, porque o inimigo, ele não perdia a oportunidade de destruir com aquele jovem. Ele investia de todas as maneiras, com todos os argumentos, ele tentava destruir, tirar a vida daquele jovem. Aleluia. Porque a palavra de Deus vai dizer, no capítulo de Lucas, capítulo 9, glória a Deus, e o versículo 37, aleluia, 37 e 39. E aconteceu, aleluia, vamos ler só o 39. E eis que o espírito toma, e de repente clama e despedaça até espumar, e só larga depois que está quebrantado. E roguei aos seus discípulos que expulsassem. Esse pai, ele conversa, Jesus começa a conversar com ele, e Jesus interroga ele sobre essa situação. No versículo de Lucas e em Mateus 17 também faz o mesmo relato. Porque quando o demônio não matou ele, mas quando não conseguia na água, ele lançava no fogo. Eu não sei se na casa dele tinha um fogo de lenha, eu não sei se ele via as brasas, mas havia uma opressão que impedia a consciência daquele jovem compreender, porque o demônio deixava ele mudo e surdo. Ele não ouvia, ele não falava, ele era possuído, e ele lançava pedras sobre o seu corpo, e ele ia secando. Quando diz que ele ia secando, ele ia perdendo peso, ele ia emagrecendo, e cada vez mais o pai se desesperando, e o pai se angustiando, o pai sem saber o que fazer, porque o pai falava, ele não ouvia, o pai fazia de tudo para ele falar, mas ele não conseguia se expressar, porque havia uma possessão por trás que impedia a consciência daquele menino. E talvez você esteja vivenciando dentro da sua casa, você esteja aconselhando alguém, você quer ouvir algo de alguém, e o inimigo está prendendo, está paralisando, não quer dar ouvido à palavra de Deus. Mas tem um segredo, tem a palavra-chave para você nessa tarde. Aleluia. E Jesus disse-lhe: se tu pode crer, tudo é possível ao que crê. Esse pai, aleluia, eu posso acreditar que ele tinha fé, mas ele ainda faltava crer. O que eu quero dizer para você nessa hora, que a sua fé somente não é suficiente contra Satanás. O Senhor, ele dá aqui a ordem, ele expulsa o demônio depois que o pai confessa a sua sinceridade. Ele leva para os discípulos, eu creio que ele chega para Jesus já descredibilizando: Jesus, eu levei para os seus discípulos, não vi nada. Eu já pedi oração, pastor, a irmã, tem uma irmã que é do fogo, quando bota a mão o demônio cai, pode levar lá que vai dar resultado. Mas o Deus que usa a irmã que do fogo, do poder, ele também está na sua vida, ele também quer lhe usar. Eu sei que tem pessoas separadas em ordem espiritual,
para poder entrar em certas áreas. Mas o Senhor, Ele quis aqui se revelar de uma forma diferente, porque Ele já tinha dado poder aos seus discípulos. Você voltar a 3 capítulos antes, no capítulo 6, você vai ver que o Senhor disse: eu dei poder, eu vou te preparar, eu vou te usar. Eu tenho usado os meus discípulos. No versículo 7 do capítulo 6 diz assim: chamou os 12 e começou a enviá-los de 2 a 2, e deu-lhe poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhe que nada tomassem para o caminho. Louvado seja Deus. Mas eu acho que nesse momento os discípulos agora eles se acomodam, porque eles sabem com que ele está andando. Eles andam com Jesus. Jesus deu poder, ele viu o milagre, mas agora eles param de exercer aquela fé. É como se eles começassem a esfriar, ou eles pudessem compreender consigo mesmo que eles tivessem uma capacidade para ativar o dom, ou para ser usado quando eles quiseram. Aí o homem chega lá e descreve essa história, que eles dizem: Jesus, eu não sei o que aconteceu, Jesus, ajude a minha incredulidade. Rendai a sobre andecomanai. Receba a libertação da sua mente nessa hora. Aleluia. Receba a libertação dentro da sua casa. Esse demônio não vai destruir a tua casa, a tua família. Aleluia. Se levante hoje com as armas espirituais que o Senhor já te deu. Você sabe o que Ele já te deu. Você sabe o que Ele confiou nas suas mãos. O inimigo quer levar para o leito. O inimigo quer levar a loucura. O inimigo quer afastar da presença. O inimigo quer matar, quer destruir. Mas Jesus está dizendo: entrega nas minhas mãos. Coloca nas minhas mãos. Aleluia. Sai da multidão e coloca nas minhas mãos, porque nas minhas mãos tem vida, tem restauração, tem milagre, tem libertação e tem cura. Aleluia. Saia do meio da multidão e olhe para Jesus. Faça como esse pai. Aleluia. Porque na multidão só tinha contenda, tinha debate, tinha disse e me disse. Um dizia uma coisa, outro dizia outra. Um acredita em fulano, outro acredita em Beltrano. Ah, porque fulano é verdadeiro, o outro não sei. Talvez dizia: ah, o outro pode ser falso. Mas o que pode todas as coisas, vive e reina e tem o poder. Ativa a sua fé e ativa os dons espirituais que o Senhor já te deu, que Ele quer operar na tua casa. Ele está dizendo nessa hora: se levante dessa situação hoje e entre nessa batalha espiritual, porque eu sou mesmo e eu não mudei. Ainda era mandar a súbria. Quando o pai, ele reconhece, ele diz: ajude a minha incredulidade. Jesus diz: tudo é possível ao que crê. Aí logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, mas ainda assim ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia dele e não entre mais. E ele, chamando, clamando, agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam: está morto. Mas não está morto não. Aleluia. Só parece que está morto. Só parece que acabou. Alguém olhou e disse: pronto, morreu. Agora foi o fim. Ai, de comontro dergue a fôlega, que dure me rai. É nessa hora que o Senhor chega. É nessa hora que o homem disse que não tem solução, que ele aparece. É nessa hora que ele entra com providência. Aleluia. O inimigo tentou, agitou com violência, mas ele teve que sair e libertar aquele jovem. E o Senhor vai libertar alguém nessa hora, dentro da tua casa. Ele vai visitar o teu marido, a tua filha, o teu filho. Você está clamando, você está sem força, mas você está dizendo: me ajude, Senhor, eu estou fraco, ajude a minha incredulidade, eu estou sem força, eu não aguento mais. Aí Jesus está dizendo assim: eu vou pegar na mão do menino e vou levantar e vou colocar de pé, e todos vão ver ele com vida. Aleluia, glória a Deus. Os discípulos disseram: está morto.
mas ainda tinha vida. Aí Jesus chega aqui no versículo 27. Jesus toma ele pela mão, e Jesus ergue ele, e Jesus levanta ele. E todos tiveram que contemplar o milagre no meio da multidão. A multidão não está crendo, a multidão está murmurando, a multidão está dizendo pare, a multidão está dizendo não prossiga, você não vai conseguir. Mas Jesus está dizendo: eu vou te erguer, eu vou te levantar, eu vou te colocar de pé. Você está prostrado, está prostrada, mas hoje é a hora do encontro. Nessa tarde é tarde de encontro com o Mestre no meio da multidão. Eu não sei que te oprime, eu não sei que te persegue para tentar impedir a tua caminhada, mas Jesus chegou na história hoje. E quando ele entra em casa, Jesus entra em casa, os discípulos chamam ele à parte em secreto e faz uma pergunta a ele. Aí diz: Jesus, me responda, por que foi que a gente orou naquele jovem, expulsou o demônio e o demônio não saiu? Aí agora eu vou dar a resposta que você precisa e que Jesus deu aos discípulos. Jesus disse-lhe: esta casta de demônio não pode sair com outra coisa senão com jejum e a oração. Quantos dias você tem jejuado pela sua casa? Quantos dias você tem jejuado pelo seu casamento? Quantos dias você tem jejuado pelo seu filho, pela sua filha? Andai a surpreender como andai. Quando foi que você se desprendeu a pagar o preço? Aleluia! Para poder ver o operar de Deus dentro da sua casa. Não importa se é uma semana, se é um dia, se é 2 dias, se é 3 dias de jejum, mas Deus, Ele está vendo o seu sacrifício, Ele está vendo o seu esforço. Eu não tenho um dia, eu só tenho meia hora de relógio. Entra no jejum, convoca o Espírito Santo, clama pelo sangue carmesim e veja a libertação chegando, o milagre acontecendo, Jesus colocando alguém de pé e colocando na multidão para você ver com vida. Deus tremendo, toque me andasse, que me andasse. Eita, Deus grande, o Senhor está reprovando pactos malignos nesta hora que foi feito em famílias. Comece a sentir aí do outro lado o Espírito de Deus queimar. Estou arrancando e fazendo esse demônio gritar o teu nome. Comece agora a sentir fogo. Encantamento não pega em Israel, porque a palavra de Deus não mente. Nem bruxaria e nem encanto. Mas tem família de crentes sendo vitimada por Satanás em terreiros de Umbanda. E muitas das vezes Deus lhe deu autoridade dentro da sua casa. Satanás cirandando com espírito de contenda, com levante, com destruição, com vício. E você com a cara para cima. Ande nessa tarde, se levante nessa hora, tome uma posição espiritual com pressa. É com pressa, porque Satanás quer destruir. Demandou reviandarabaço e decai. Ele é tremendo e maravilhoso. O Espírito de Deus, Ele trabalha com libertação nessa tarde. Aleluia. O Espírito de Deus está visitando cadeias opressoras. Toda oração contrária que estava sendo feita contra a tua casa, a tua família. Porque Satanás, através dessa situação, ele aproveitou para jogar sequelas naquele jovem, para deixar ele doente. E muitas vezes você está doente, está vitimado com sequelas, com situações
e você está procurando um médico, tomando remédio, está inquieto, está ansioso, e o Senhor está dizendo: eu quero libertar você desse mal, eu quero quebrar essa prisão na sua vida, eu quero tirar esta maldade que te assola e faz você perder o sono. Glória a Deus. Ele se revelou e provou que aonde Ele está, demônio não fica. Onde Jesus está, demônio não fica. Onde Jesus chega, demônio sai. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Em Êxodo capítulo 2 e o versículo 2 e 3. Eu vi aqui o esforço de uma mãe que também lutou pelo seu filho. Uma mãe que usou de estratégia com o seu filho, com sabedoria do céu. Ela não desistiu do seu filho. E eu quero dizer a você, mãe, que está pensando em desistir do seu filho. Talvez alguém disse assim: nem orando tem jeito mais. Pode parar de orar que esse aí, ó. Mas Jesus, Ele diz a você: insista, não desista. Não é hora de parar, não é hora de desistir por aquilo que eu confiei nas suas mãos. É você que vai lutar. E eu vejo Joquebede pegando, ela pega Moisés, coloca dentro de um cesto, betuma o cesto, bem no rio Nilo, bem no início do rio, aonde a filha do rei estava lá, e as suas moças estavam lá tomando banho de sol, com certeza, passeando. E vai dizer aqui que, não podendo porém mais escondê-lo, tomou uma arca de junco de betume, betumou, pondo nele um menino, após no junco as bordas do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a se lavasse no rio, e as suas donzelas passeava pelas bordas do rio. E ela viu a arca no meio do junco, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo viu o menino, e eis que o menino chorava, e ela se moveu de compaixão, íntima compaixão. O interessante é que, além dela mandar, ela esconde o menino, deixa as bordas do rio, mas ainda ela colocou a filha para policiar. Fique lá escondida, fique lá olhando para ver o que vai suceder com o menino. Quem vai pegar o menino, quem vai carregar, se as águas vai tirar ele do local. Fique de olho no cesto. E essa mãe, ela já tinha passado 3 meses tentando esconder o seu filho. 3 meses. E não podendo mais esconder, Deus deu essa estratégia para ela. Porque já tinha um plano na vida do menino, já tinha um plano na vida de Moisés. Por que Moisés? Porque das águas foi tirado. E o que eu ainda me espanto foi com a filha de Faraó, que por ser filha de Faraó, não foi conivente com a posição daquele pai, né? Ela não aceitou aquela situação. Ela chegou ali, aquele momento, ela se moveu de íntima compaixão, né? Ela chega ali, ela olha, e ela vê aquela criança chorando. Ela sabia que era dos hebreus, mas ela não mandou matar, ela não mandou destruir. Ela também livrou o menino. Não é porque você está no meio de um ambiente que é, ao contrário, está vivenciando algo que não concorda com a palavra de Deus, que você é obrigado a ser conivente, a apoiar, a obedecer. Ao contrário, ela mesmo sendo filha, ela não quis ser igual ao pai. Eu sou filha dele, mas eu não sou ele, eu não sou igual a ele.
E Joquebede estava ali o tempo todo. E por amor daquela mãe e os planos do Senhor, o Senhor livrou o menino. Louvado seja Deus. E o Senhor tem livrado a sua casa. O Senhor tem sido cuidadoso, zeloso com a sua família. O Senhor tem sido fiel, aleluia. Mas não é simplesmente porque eu e você merece, mas é porque você se dispõe a ouvir a voz do Mestre, a obedecer as estratégias que Ele coloca no seu coração para livrar a tua casa, a fazer aquilo que Ele já ordenou alguém que faça. Mas está tudo indo ao contrário. Mas o Senhor ainda tem solução. Esse pai não desistiu, essa mãe não desistiu e obteve vitória. E você não vai desistir. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Em Atos, no capítulo 16, a gente vai ver a história de um jovem que o pai, ele não era cristão. A mãe, ela foi o pivô da vida dele. E quando a gente começa a olhar nos dias de hoje, tem gente que se deixa influenciar muito espiritualmente por alguém, pelo pai ou pela mãe. Às vezes o pai é cristão, a mãe não é, a mãe é, o pai não é. Mas em Atos 16, e o versículo 1 diz assim: que Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, ele foi obediente. O pai não estava lá, mas a mãe estava. Talvez a mãe não seja, mas o pai é. Às vezes alguém na família não é, mas uma tia está orando, uma avó está clamando. E quando você aplica no seu coração a obedecer, a querer as coisas do Senhor, as coisas do céu, você tem sucesso. E eu começo a compreender que o Senhor, Ele tem restauração para famílias através dessa palavra, porque eu não posso falar de filhos sem falar de mãe, sem falar de pai. Eu compreendo que o Senhor, Ele tem restauração para o seu filho, para a sua casa, para o seu casamento. Ele não quer só curar, Ele não quer só libertar uma pessoa, Ele quer libertar e restaurar uma família. Se você se dispõe aos estatutos do Senhor, a obedecer a palavra de Deus, a consagrar a sua vida. Mas como eu faço isso, irmã? Pregando? Não. Só louvando ao estatuto? Não. É consagrando, é louvando, é adorando, é lendo a palavra, é de joelho, é na igreja, é buscando. Independentemente que alguém julgue a sua história e diga que não tem mais jeito, mas você está ali, está insistindo, está determinando. Mas Deus vai fazer, mas Deus tem milagre, mas Deus tem solução. Aleluia. E a solução está chegando na tua casa. Se porventura o inimigo usou alguém para levar o seu nome para um terreiro de umbanda, para fazer magia negra com alguém da sua casa, para fazer a destruição, não temas. Não temas terra de cemitério em cima da telha da sua casa. Não temas não, nome na boca do sapo. Porque alguém fez bruxaria. Não temas. O Senhor, Ele ainda desfaz, e Ele ainda faz milagre. Outra vez o Senhor me deu uma revelação com a minha irmã e os meus sobrinhos. Há muitos dias eu não ia lá, mas o Senhor me fez entender. Era dentro do quarto dos meus sobrinhos. E naquele momento que eu olhei, o Senhor já disse ao meu coração: tem uma obra maligna dentro da casa da tua irmã. Eu disse: Senhor, mas eu estou orando por ela. O Senhor disse: só oração não é suficiente sem o jejum. Senhor, eu tenho fé, mas só a sua fé não é suficiente. Além de crer, você tem que jejuar, tem que se dispor a pagar o preço. E eu parei a minha irmã na rua de encontro a ela e fui contando o que Deus me mostrou antes de eu chegar lá. Ela começou a chorar, começou a se arrepiar. Eu disse: tem uma tribulação dentro da sua casa, um espírito de contenda influenciando seus filhos. E o Senhor me revelou ainda mais o local da briga deles. É dentro do quarto, e é uma potestade de maldade. E quando foi com poucos dias,
a gente ficou sabendo que o nome da minha irmã foi encontrado em um dos territórios satânicos. E Deus fez a pessoa confessar, dizendo-se que ela que tinha livrado. Eu disse, não foi ela que livrou não, foi o Senhor. Eu vi o seu nome em uma casa, mas lá eu tirei de lá para não prevalecer. Aí Jesus disse, não foi não, não foi ela não que tirou não, quem tirou foi eu, foi a oração, aleluia. E lá dentro da casa da minha irmã havia elementos, que havia umas imagens estranhas, e ela disse que tinha ganhado aquilo. E eu disse, ela, tire isso da sua casa. Eu sou liberto em Cristo, eu não aceito essas coisas, mas se você quiser um conselho, não queira essas coisas que atrai Satanás. Esses símbolos de mão chifrada que invocam o demônio, palavras contrárias, palavras subliminar, tudo isso é ocultismo de Satanás. Por isso que devemos orar. Onde a gente for chegar, onde for comer, o que vai vestir, o que vai calçar, somos santo consagrado que toca assim, abençoa, você abençoa onde toca. Mas tem ocasião, como Jesus disse, tem tipos de demônio em ordens espirituais que só vai sair com um jejum e com a oração. Então quebra seu joelho no jejum, quebra seu joelho na oração, desperte a sua vida, se levante, aleluia, e determine uma vida consagrada ao Senhor, porque Ele tem visto. Quantos já ficam envergonhados? Ô irmão, levou para orar e eu não vi nada. E o Senhor permitiu e vai permitir você ver que você precisa acreditar, porque Paulo ele disse, não descredibilize as coisas espirituais, não desacredite. Acredite nas coisas espirituais. E o Senhor ele fala sobre a sua palavra no reino espiritual. E tem muitos doentes espiritualmente, tem muitos lunáticos doentes dentro de casa, às vezes com a palavra, conhece a palavra, prega a palavra, Deus se revela, e o demônio se ir andando, envergonhando a sua vida. Mas nessa hora o Senhor te diz, usa a autoridade que eu te dei, se levanta desse chão e veja o que eu vou fazer na tua vida. Mas tu precisa tomar uma posição, tu precisa orar mais, descer mais, jejuar mais, renunciar mais. Você quer ver milagre, mas você não tem buscado, você não tem orado como devia. Para de perder tempo com coisas, com meninice, com mimimi. Para de perder tempo com conversinha fiada. Não é momento de você estar se embaraçando com essas coisas. É momento de se ligar com o trono. Jesus te chama, venha nessa hora. Saia de dentro dessa caverna espiritual. Abre o teu coração nessa hora e deixa Ele fazer morada, porque Ele quer construir de dentro para fora. Talvez por fora esteja tudo bonitinho, tudo arrumadinho, mas o emocional destruído, a mente abatida, angustiada, o coração moído, sem autoridade espiritual, porque teme a voz de Satanás. Alguém está endemoniado, alguém está possesso. Eu não vou, eu não faço, eu não estou preparado. Então se prepare, porque é você que Deus quer usar. Ative a sua fé comigo nessa tarde. Ative a sua fé nessa hora, porque o Senhor quer arrancar a opressão que está destruindo com tudo, está destruindo com a sua vida. Ai, aí você ainda não entendeu, você ainda não percebeu. O Senhor disse que está levantando alguém do leito nessa tarde.
Estou levantando do leito, porque era Satanás que estava acorrentando e oprimindo. Mas através dessa palavra, eu estou indo aí no teu quarto, dentro da tua casa, e estou te dizendo: eu não tenho leito de hospital para você. Eu tenho obra, eu tenho cura, eu tenho milagre, eu tenho libertação. Recebe libertação na sua vida, na sua mente, na sua alma, na sua casa, porque Ele hoje chega e te levanta para você prosseguir. Eu quero orar pela tua vida. Ele diz: eu estou pegando pela mão, eu estou levantando mais uma vez, viu? O Senhor já te levantou outras vezes e você retornou a cair. Aí Ele está dizendo: mais uma vez eu estou pegando na sua mão hoje. O Senhor me impulsiona a profetizar para alguém que está nessa live aí do outro lado, que está chorando sem força, quer o Senhor, mas o coração ainda está trancado. O Senhor está dizendo: é hoje o dia da vitória, é hoje o dia da decisão, é hoje que eu mudo o quadro, é hoje que eu vou ao teu encontro, é hoje que eu tenho milagre para te surpreender. Só força nessa tarde, receba força. Você que se encontra desanimado, alguém chegou com uma palavra de desânimo e disse: não vá, não fale, não faça. Mas Jesus está dizendo: quem te chamou foi eu, quem te levantou sou eu, e quem está te ordenando sou eu. Você não vai parar, você não vai cair. A palmeira balança, vai até embaixo, se enverga, o vento vem, balança, balança, balança. Mas quem está firmado na rocha não cai, não cai. Balança, mas não cai. Vai balançar, mas não vai cair. Pode se envergar, mas não vai ficar prostrado, porque estou levantando com mão forte. Oh, Senhor dos exércitos, Ele é general de guerra. Ele está guerreando nessa tarde. Ele está quebrando cadeados de ferro e de bronze. Ele está despedaçando muralhas do impedimento. Ele está tirando ferrolhos para você passar. Você vai passar. Comece a sentir Ele aí. Olha Ele chegando para resolver. Olha Ele chegando e dando vida. Dando vida em todas as áreas: espiritual, material, financeira. Estou abrindo porta, estou restaurando o emocional, estou te colocando em destaque no meio da multidão. E todos vão ter que ver que você ainda está vivo, que você ainda está viva, que você não morreu. Alguém está pensando que você está morto, mas Jesus hoje chegou com vida. E mandou que faça. Sou grande nessa tarde, sou surpresa, sou mistério, sou o que sou. Estou como fogo que consome a peste e a morte. Estou consumindo nessa tarde, estou queimando. Fique de pé, irmã Elisângela, pregadora Elisângela. Araia de rassúria de cai. Diz o Senhor para ti: abra assim as tuas mãos. Filha, eu já te dei. Eu já confiei nas tuas mãos a ferramenta que tu precisa. Eu já te dei. Eu já se revelei. Estou eu ativando mais uma vez os dons que já te entreguei na tua vida, para se revelar a minha igreja. E te digo: se prepare, porque estou eu quebrando uma porta de bronze que estava fechada para você passar. Alguém fechou e disse ela não, mas nesta hora estou eu arrebentando e colocando a chave na tua mão, porque sou eu que vou contigo, diz o Senhor. Dê um abraço nela, irmã Quitéria. Ai, deramanda rassúria. Sou reforço, sou fortaleza,
sou paz. Ele tem paz para você. Você pode ter chegado aqui inquieto, sem paz, atormentado por um problema que você deixou em casa, por a vida de alguém que está atribulando o seu lado espiritual. Você não come bem, não dorme bem, porque alguém, aleluia, está sendo vitimado por Satanás. Mas hoje estou eu revogando esse projeto. Ei, Gamandorema. O vento vai soprar, soprar e soprar, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Não vai sair, o caixão não vai, não é tempo de descer, não vai morrer agora. Eu estou chegando para dar mais uma oportunidade. Sou grande, sou cura. Deixa o Senhor te curar. Maia Kaiache. Ei, Amanda, sente o abraço dele. Orebadaia sobria. E me ando rebia sobria. Grande, sou grande. Sou. Eita, Deus tremendo. E eu posso confessar que eu não preguei nada que eu programei. Está aqui o esboço, mas não consegui ler nem acompanhar, porque foi o que o Senhor mandou. Passei a noite meditando, anotando as aplicações, as coisas que o Senhor me deu, mas não foi da maneira que eu programei. Foi da maneira dele, foi ele quem quis. Aleluia. Quando eu cheguei aqui, eu disse que seja o Senhor. Me ajoelhei ali. A irmã Quitéria é minha testemunha, que foi me abraçar. Eu estava ainda ali no joelho meditando, estudando. Mas o Senhor disse: descanse, que é comigo. É como eu programei. Aleluia. É como Ele programou, viu, irmã Jeane? É como Ele já operou, Ele já determinou. Mas Ele disse: é como eu quero. Alguém está dizendo: é do meu jeito. Não, o Senhor está dizendo: é do meu. Muitos de banda raçuria decai, que te abraça, tiver forte, é a fortaleza do grande. Porque muitas das vezes a irmã Jeane está assim por dentro, mas está adorando. E nem todas de Camancholebi a súbria que está do teu lado, né, Caia Súria, nem todos, ei, no plural, né, generalizando, para a senhora compreender, aleluia, que o braço forte do mestre está contigo. Muitas das vezes ele já disse e falou que tu vai se sentir só mesmo. Vai recorrer, vai procurar alguém, não vai achar, mas eu estou contigo. Sabe por quê? Porque é livramento. As tuas amizades são selecionadas, e as que não for verdadeiras estou eu tirando. Repraia, me decai. Tu não vai precisar fazer nada, porque tu nunca fez, sempre foi eu. Tu contasse sempre a mim, tem visto minha intervenção. E nessa tarde, eu te dou um abraço de vitória. Dá um abraço nela, e digo: sou eu que determino, sou eu quem faço. Alguém pode não compreender, alguém pode querer questionar, aleluia, mas eu te conheço por dentro. Eu sei a tua fragilidade e sei quantas vezes precisa de um abraço sincero, mas nem muitas das vezes tem sinceridade. Quando chega a Rebandai a Súria, muitas vezes é hipocrisia. Ei, mas estou eu revelando quem é quem. Quem é e quem não é, e a capa eu vou derribar no meio da multidão. Ei, vou envergonhar alguém, vou permitir a vergonha de alguém para se calar, para fechar a boca, porque tem insistido. Só grande mulher na tua vida. Quem te levantou foi o eu sou na terra. E quem pede, e quem para, e quem cala. Marquei esse encontro nesta hora para te dizer: não temas. Estou eu no comando e no controle do seu barco. Leia, daí tenho eu preparado uma honra de destaque,
que vai causar espanto, tu não pede, não exige, mas sou eu que quero te colocar lá. A minha glória nessa tarde vai de encontro assim, ó. Eu convido a irmã Alessandra para louvar. O